O cheiro de fumaça invadiu o quarto antes que Camila percebesse o perigo. Sentada na cadeira de rodas, ela sentiu o calor aumentar e ouviu os latidos insistentes ecoando do corredor, vindos daquele pequeno cão que um dia também foi resgatado. Cada segundo era precioso, mas Camila estava paralisada. Meses antes, sua vida já havia mudado num instante, no acidente que lhe tirou a irmã. Agora, mais uma vez, o tempo jogava contra ela, e a familiar sensação de impotência retornava, implacável, enquanto o som dos latidos persistia, como um chamado à ação. Camila sempre foi a estrela das pistas. Desde pequena, sua energia irradiava em cada movimento, em cada corrida. Seus olhos brilhavam com a intensidade de quem sabia que o céu era o limite. O cheiro da pista de atletismo e o som de seus passos rápidos eram o pano de fundo de sua vida, uma sinfonia que ela dominava como ninguém. Seus colegas a admiravam e os treinadores sempre diziam: Camila vai longe, ela nasceu para isso. Aos 19 anos, sua trajetória no atletismo estava apenas começando, mas já era espetacular. Ela corria como se o vento a seguisse, cortando o ar com a confiança de quem sabia o que queria. A promessa de bolsas de estudo e campeonatos internacionais começava a surgir. Ela era determinada, focada, e as portas para um futuro brilhante estavam abertas. E Camila, claro, estava pronta para atravessá-las. Mas por trás de cada treino árduo e vitória, havia outra paixão. Sua irmã Clara, de 15 anos, a sombra luminosa de Camila. Onde Camila ia, Clara estava ao lado. Sua fã número 1. Nas competições, sua voz era sempre a mais alta, vibrando de animação. A conexão entre elas era única, feita de risos fáceis, segredos sussurrados e grandes planos para o futuro. Elas sonhavam com viagens, aventuras e conquistas. E naquele momento, nada parecia capaz de mudar o que o destino havia reservado para elas. Afinal, juntas, eram invencíveis. Em um fim de semana comum, Camila e Clara estavam no carro, rindo e cantando alto ao som de suas músicas favoritas. Para Camila, aquele era apenas mais um momento entre tantos perfeitos que ela compartilhava com Clara. Elas estavam voltando de um dia de diversão, planejando os próximos treinos, as próximas conquistas. Camila ao volante, Clara no banco do passageiro com o vento bagunçando seus cabelos. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. O som alto da música foi interrompido por freios estridentes, uma buzina e o impacto devastador. O carro girou, o vidro estilhaçou, o metal se retorceu. Tudo aconteceu rápido demais. Quando o carro parou, Camila sentiu a dor em seu corpo, mas foi o silêncio ao lado que a atingiu como uma lâmina. Clara! Ela sussurrou, mas não houve resposta. Sua visão estava turva, seus sentidos confusos, mas uma única verdade cruel penetrava sua mente. Algo terrível havia acontecido. Horas depois, no hospital, a realidade veio como um golpe impiedoso. Camila acordou, imobilizada, com um cheiro forte de desinfetante e o som de máquinas ao seu redor. A dor física era excruciante, mas nada se comparava ao vazio que a atingiu quando ouviu as palavras que ecoariam para sempre em sua alma. Clara não sobreviveu. Aquela frase esmagou Camila por dentro. Ela não apenas perdeu o movimento das pernas naquele acidente, ela perdeu a irmã, sua parceira, sua metade. O futuro brilhante que elas haviam sonhado juntas se desfez como vidro quebrado. E no lugar, só restava escuridão, dor e a terrível sensação de que, de alguma forma, ela falhou. Os dias após o acidente foram um borrão para Camila. O hospital se tornou sua nova realidade, mas a dor física da paralisia era pequena comparada ao peso esmagador em seu peito. Ela não conseguia parar de pensar naquele momento, naquela fração de segundo em que tudo mudou. Amigos e familiares tentavam oferecer palavras de conforto, mas tudo soava vazio. Para Camila, a verdade era simples. Ela falhou. Falhou como irmã. Falhou como pessoa. Os meses se arrastaram e Camila foi para casa. Mas não era mais um lar. O quarto de Clara ainda estava lá, intocado, como um santuário que ela não conseguia visitar. E a cadeira de rodas que agora a carregava parecia um lembrete cruel de sua nova realidade. À noite, quando o silêncio envolvia a casa, ela se deitava na cama, encarando o teto, e se perguntava se sua vida ainda tinha algum propósito. Sem Clara, o que restava para ela? O tempo passou, mas a dor de Camila não. Pelo
contrário, parecia crescer, enraizando-se mais a cada dia. As visitas dos amigos, antes frequentes, começaram a se tornar incômodas. Ela não queria ouvir que tudo ficaria bem, porque para ela não ficaria. Então, ela começou a se fechar. Uma mensagem não respondida, uma ligação ignorada. As visitas foram rareando até que um dia não vieram mais, exatamente como ela queria. A família tentava se aproximar de Camila, mas ela os mantinha à distância. A presença deles não trazia consolo, apenas lembranças do que havia perdido, do que nunca poderia recuperar. A cadeira de rodas fazia parte de sua vida agora, não por aceitação, mas como um lembrete constante da vida que lhe foi arrancada. O desespero começou a dominá-la. Camila parou de sair de casa, deixou de se importar com qualquer coisa. Os dias se fundiam, todos iguais, cinzentos, intermináveis. O que restava fazer quando tudo parecia perdido? Em um desses dias sufocantes, em que a vida pesava demais, Camila, sem entender bem o porquê, decidiu sair pela primeira vez em meses. Sem um destino definido, dirigiu-se para o outro lado da cidade. E, de repente, se viu em frente a um abrigo de animais. Talvez fosse uma tentativa de escapar de si mesma, ou apenas a necessidade de ver algo vivo, algo que pudesse despertar nela uma emoção que não fosse a dor. Ao entrar no abrigo, o cheiro de desinfetante e os sons de latidos preencheram o ar. Ela percorreu sem direção pelos corredores, até que seus olhos se cruzaram com os de uma cachorrinha tímida, encolhida no canto de uma jaula. Era Mel, uma vira-lata magra, marcada por cicatrizes e com uma pata a menos. Ao contrário dos outros cães que corriam para a grade, Mel apenas observava, em silêncio, com um olhar que refletia a mesma dor e desconfiança que Camila carregava. Por um breve momento, parecia que ambas se reconheciam. Duas almas quebradas, tentando encontrar algum sentido. Sem pensar muito, Camila pediu para segurá-la. E quando Mel encostou a cabeça em seu colo, Camila sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão. Camila não tinha planejado adotar Mel, mas aquela conexão silenciosa entre as duas a impulsionou de forma inesperada. Sem pensar muito, ela preencheu os papéis e, em poucas horas, já estava em casa, com Mel ao seu lado. A princípio, parecia a escolha certa. Ambas precisavam de uma nova chance. No entanto, logo ficou claro que trazer Mel para sua vida seria muito mais desafiador do que Camila havia imaginado. Mel não se comportava como os outros cães. Ela não corria ao encontro de Camila, nem balançava o rabo com alegria. Em vez disso, passava a maior parte do tempo encolhida em um canto, observando o ambiente com cautela. Os abusos que sofrera no passado haviam deixado cicatrizes profundas. Camila, que esperava encontrar algum conforto na presença de Mel, agora havia refletido naquele pequeno animal o mesmo sofrimento que a atormentava. As feridas emocionais da cadela eram tão difíceis de tratar quanto as de Camila. A cada gesto de afastamento, a cada silêncio prolongado, Camila se sentia ainda mais isolada, questionando se havia cometido um erro ao tentar salvar uma alma tão quebrada quanto a sua. Com o passar do tempo, o peso da situação começou a sufocar Camila. Mel precisava de atenção constante, não conseguia subir no sofá sozinha, tinha dificuldades para se mover e o medo em seus olhos parecia sempre presente. Camila tentava ser paciente, chamava Mel para brincar, mas a cachorrinha mal reagia. No início, Camila tentava respirar fundo, acreditando ser apenas uma questão de tempo, mas os dias passavam e as coisas pareciam piorar. Mel não reagia ao carinho. E o isolamento emocional da cadela fazia Camila se sentir cada vez mais impotente, como se estivesse falhando novamente. Então, em uma tarde especialmente difícil, Mel recusou a comida e parecia ainda mais retraída do que o normal. Exausta e à beira do limite, Camila perdeu o controle. "Por que você não melhora?" Swingou, sua voz ecoando pela casa. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Mel, assustada, encolheu-se ainda mais, tremendo. Camila, ofegante, sentiu a onda de culpa invadir seu corpo. Ela estava quebrada tanto quanto Mel, e naquele momento uma dura verdade tomou forma em sua mente. Talvez ela não fosse capaz de salvar Mel. Camila sentou-se no chão da sala, exausta e com o olhar perdido. Mel estava encolhida em um canto, como sempre fazia após momentos de tensão. Os dias passavam em um ritmo lento e sufocante, e Camila começou a se desligar de tudo ao seu redor. Ignorava o sol que entrava pelas janelas, deixava de atender às ligações, de responder às mensagens. E, o pior de tudo, começou a evitar Mel.
A cachorrinha, que antes parecia sua última conexão com o mundo, agora se tornara um doloroso lembrete de sua incapacidade de curar a si mesma ou qualquer coisa à sua volta. Camila passou a se isolar no quarto, trancando-se por horas. O tempo já não tinha importância. Do outro lado da porta, Mel deitava-se perto da porta fechada, sozinha, mas fiel. O que Camila não sabia era que lá fora uma tempestade estava prestes a desencadear um perigo inesperado. Naquela noite, um estalo agudo ecoou pela casa. Um curto-circuito na sala fez as luzes piscarem antes de apagar completamente. Em questão de segundos, o cheiro acre de fumaça começou a se espalhar pelos cômodos. As chamas, rápidas e traiçoeiras, logo tomaram conta do espaço. Camila, presa em seu próprio desespero, não percebeu o que estava acontecendo, mas Mel sentiu. A cachorrinha levantou-se com dificuldade, suas patas trêmulas e a dor constante em sua perna amputada não a impediram de perceber que algo estava terrivelmente errado. O cheiro de fumaça ficava mais forte, e Mel, movida por puro instinto, começou a caminhar em direção ao quarto de Camila. Ao chegar à porta, começou a arranhar e latir com desespero, tentando acordá-la. Camila, ainda atordoada, ouviu os sons abafados de Mel do outro lado da porta. A fumaça já estava invadindo o quarto, e a confusão rapidamente se transformou em pânico quando ela percebeu o perigo iminente. Do outro lado da porta, Mel continuava a arranhar e latir, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Desesperada e fraca, Camila, em sua cadeira de rodas, reuniu todas as forças e conseguiu destrancar a porta. Mel, mancando, correu até ela com determinação. Seus olhos arregalados estavam fixos em Camila, como se implorasse para que não desistissem. Mesmo com uma pata a menos e o medo evidente em seu pequeno corpo, Mel não recuou. A fumaça era densa e as chamas avançavam rapidamente. Camila, ainda atordoada e em choque, tentava se mover, mas a coordenação e a força de antes não estavam lá. Foi Mel, com sua persistência e latidos incessantes, que a despertou para a urgência da situação. Mesmo em sua cadeira, Camila percebeu que precisava agir, e Mel a guiava, como se liderasse a fuga. Com a fumaça se espalhando e o fogo rugindo ao redor, elas se moviam com dificuldade, mas de alguma forma, unidas, encontraram a força para continuar. No último momento, elas escaparam da casa, deixando o fogo para trás, ofegantes, mas vivas. Sentada na calçada em frente à casa destruída pelo fogo, Camila olhava para Mel, encolhida ao seu lado. Mesmo cheia de cicatrizes físicas e emocionais, a pequena cachorrinha mostrara uma força que Camila desconhecia. Mel havia arriscado sua vida para tirá-la de um destino que parecia inevitável. E ali, pela primeira vez em muito tempo, Camila percebeu que, assim como Mel, também podia lutar. A força não vinha da perfeição, mas da resiliência, do desejo de sobreviver e recomeçar, mesmo depois de tudo perdido. Mel, com sua bravura silenciosa, havia reacendido em Camila uma faísca que ela pensava estar extinta. Ela respirou fundo e, ao olhar para Mel, soube que se sua cachorrinha podia enfrentar o mundo, ela também podia. Os dias que se seguiram ao incêndio foram difíceis, mas diferentes. Camila, pela primeira vez em meses, sentiu algo além da dor. Era um começo frágil, uma pequena chama de determinação acesa por Mel. A recuperação, tanto física quanto emocional, não seria rápida, e ela sabia disso. Mas agora havia uma diferença. Ela estava disposta a tentar. Com a ajuda de fisioterapeutas, Camila começou a reaprender o controle sobre seu corpo. Cada movimento era uma batalha, cada exercício uma pequena conquista. Mel estava sempre ao seu lado, observando-a, oferecendo companhia nos momentos em que tudo parecia insuportável. Camila tropeçava, sentia dores, e havia dias em que o desânimo voltava com força. Mas, sempre que isso acontecia, Mel estava lá, lembrando-a de que, mesmo com suas limitações, elas poderiam seguir em frente. Os meses que seguiram trouxeram desafios, mas também redescobertas. Camila não se limitava mais ao que havia perdido, e sim ao que ainda podia construir. Inspirada pela coragem de Mel, ela buscou cursos, envolveu-se em atividades que pudessem fortalecer não só o corpo, mas também o espírito. A conexão que desenvolveram tornou-se a base de uma nova vida para ambas, repleta de paciência, afeto e compreensão mútua. Eventualmente, Camila decidiu usar sua experiência para ajudar outras pessoas com histórias difíceis. Com Mel ao seu lado, ela iniciou palestras sobre superação e resiliência.
compartilhando como ambas, aos poucos, redescobriram a vida. O público era tocado pela história das duas, e o que antes parecia um passado intransponível tornou-se para Camila um propósito renovado. Juntas, Camila e Mel transformaram dor em inspiração. A vida delas continuou longe da perfeição, mas cheia de significado e resiliência, provando que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode encontrar um caminho. Agora, imagine um fazendeiro solitário encontrando uma dúzia de misteriosos ovos negros espalhados por sua terra. Sua curiosidade cresce junto com a incerteza. De onde vieram esses ovos? O que nascerá desses ovos tão incomuns? E se ele estiver colocando tudo em risco ao chocá-los? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!